Povo Maranata, amados do Senhor, filho do Deus Altíssimo, filhas do Deus Altíssimo, servos e servas do Deus Altíssimo, amados e amadas do Deus Altíssimo, amigos e amigas do Deus Altíssimo, noivas como a igreja por Jesus Cristo. Bom dia, graça e paz, Pai do Senhor. Eu, Ricardo Luiz, que tem o telefone 21 97 115 1908, para que todos que me ouvem possam me ligar e comigo somar para instruir o povo de Deus e ser instruído pelo povo de Deus. Ontem à noite, antes de dormir, como de costume faço, mais uma vez entrei em oração, em consagração, em jejum, pedindo a Deus para que eu fosse a sua voz na terra, para que eu fosse a sua voz aos meus ouvintes, para que eu fosse a sua voz para as suas ovelhas, para que eu fosse a sua voz para os seus cordeiros, para que eu fosse a sua voz para o seu povo, para que eu fosse a sua voz para os meus ouvintes, e que dele buscassem em consagração tudo que venha do céu para elucidação e exortação, instrução, esclarecimento, motivação, impulsão do seu povo, para num ajuntamento solene estarmos todos preparados, santificados, consagrados para o arrebatamento da igreja. Conversando com Deus, eu disse: Senhor, por diversas vezes, todos nós do Grupo Maranata, todos nós do privado, te perguntamos: tu virás mesmo nos buscar agora, entre 2019 e 2020? E toda a resposta, no audível ou no visível, na palavra ou no sonho, na visão ou na revelação, temos recebido: sim. Está muito próxima a minha vinda. Está mais perto do que possamos imaginar. Temos visto a figura de mulheres grávidas com dores de parto. Temos visto a figura de bebê nascendo. Temos visto a figura do ônibus nos levando para o céu, do carro nos levando para o céu, do avião nos levando para o céu, do trem nos levando para o céu, do navio nos levando para o céu. Temos visto a figura do arrebatamento, o arrebatamento acontecendo, a gente subindo. Temos visto a figura de luas no céu, sol no céu, Nibiru no céu. Temos visto a figura das estrelas no céu. Temos visto a figura de festa de casamento. Temos visto a figura de estarmos indo embora para casa, às pressas. Temos visto a figura da perseguição, da destruição após a redenção. Meteoro caindo, bolas de fogo caindo, tsunamis acontecendo, erupções vulcânicas acontecendo, terremotos acontecendo, tornados acontecendo, redemoinhos acontecendo. Temos recebido instruções, informações
sobre fases de lua, sobre moedas, festas fixas, sobre jubileus, sobre número 10, número 50, número 300. Enfim, meu Pai, na minha oração, falando com Ele, se nós estivermos errados, muda o quadro. Dá sonhos, visões, revelações, que ainda falta muita coisa para acontecer, o mundo para ser ganho, o anticristo manifestando, o povo sendo marcado com a marca da besta, sendo morto, martirizado, fugindo pelas campinas, sendo alcançado pelas duas testemunhas, sendo alcançado pelos 144 mil judeus. Se os pós e os mestres estiver certo, que nossos sonhos sejam assim. Sejam contrário àquilo que nós cremos, àquilo que nós pregamos, àquilo que nós recebemos. Mas eu bem sei, Deus, que os pós e os mesos não têm tido esse tipo de sonho. O Senhor não tem dado sonhos aos pós e aos mesos. Deles ali está ajudando as duas testemunhas a pregar o Evangelho. Deles está ali unido com os 144 mil judeus a pregar o Evangelho. Deles estarem ali unidos dizendo: Jesus, nós não te negamos, podem nos matar. Deles está ali conhecendo o anticristo e fugindo em perseguição deles. Nós bem sabemos que o período de 7 anos finais da geração de Israel é marcada por esses eventos terríveis, onde vai morrer praticamente 7 bilhões de pessoas, quase não sobrando ninguém na Terra, pouquíssimas pessoas na Terra, em uma terra já totalmente destruída, desértica, como tu fez com a Babilônia, tornando ela um deserto, e as suas grandes construções imponentes, tudo ficado desértico, coberto pela terra. Pai, e eu falando isso com Deus, me visita de madrugada, dá sonho, visão, revelação, instrução para o teu povo. Pai, a minha oração é: me usa para o teu povo, para os meus ouvintes. A minha intenção é salvar, resgatar, libertar, discipular, conduzi-los para a glória, para o céu, para o arrebatamento, em santidade, em consagração, em santificação, em purificação. O meu desejo é instruí-los a estar sempre orando, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a estar sempre jejuando, subir no monte, se consagrando, a meditando na palavra, louvando e adorando, a estar 24 horas por dia envolvido contigo. Eu chego a exagerar falando 48 horas por dia, 72 horas por dia, ao extremo. Me dá algo nessa madrugada. Orando, em consagração, em jejum, deitei e dormi em paz. Então, tive um sonho, rápido, muito rápido.
Ultimamente Deus anda fazendo isso comigo, é mistério. Sonhei que vi a figura do Topodígio, um desenho antigo, lá dos anos 70. Um boneco com um orelhão enorme, para ouvir bem. E Deus dizia para mim: avisa para o meu povo serem como Topodígio, pois eu estou voltando. Só isso. Acordei, falei com minha esposa de pronto falou: ih, Deus está querendo dizer que o povo ouvir bem mesmo, que ele está voltando. Eu falei: é isso aí mesmo. Aí tá. Dormi em paz de novo e tal. Tive outro sonho. Eu sonhei que eu vi um braço estendido, só um braço, negro, diabólico, satânico, capirotesco, um braço negro. E dele saía uma serpente fina, verde. E ela vinha decorrendo pelo seu braço até escapar de suas mãos e vinha em direção ao povo. E ali Deus me dava essa serpente. A mesma que fez com que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Recuando nos meus conselhos, recuando nos meus mandamentos, recuando nas minhas ordenanças, recuando nos meus desígnios, recuando nas minhas instruções. Ela está fazendo muito do meu povo recuar. Recuar. E voltar a ouvir músicas seculares, quando deveria estar me louvando com seus lábios. E voltar a assistir filmes seculares, quando deveria estar assistindo filme a meu respeito. Recuar voltando à masturbação, quando deveriam estar buscando uma relação comigo. Recuar voltando ao vômito do cão, quando deveria estar comendo o maná do céu, lendo a Bíblia. Recuar voltando ao adultério, quando deveriam estar se preparando para o casamento comigo. Recuar voltando a ver novela, quando deveriam estar assistindo os vídeos a meu respeito. Recuar voltando ao homossexualismo, quando deveriam estar avançando, jejuando, para lutar contra esse mal. Recuar voltando-se para sua zona de conforto, quando deveriam estar como as formigas, trabalhando mais e mais contra os dias maus. Recuar voltando aos videogames, quando deveria estar avançando para buscar o reino do céu. Recuar voltando aos vícios, quando deveria estar avançando aos meus indícios da minha vinda. Recuar voltando à secularidade, quando deveriam estar avançando na espiritualidade.
essa serpente veio para fazer o povo recuar, retroceder e perder o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da minha noiva, o arrebatamento dos meus fiéis, o arrebatamento dos meus vencedores, o arrebatamento dos verdadeiros adoradores. Não, gente, é muito forte. É muito forte. É muito forte. Estava falando com Deus. Pouquíssimas pessoas têm avançado em orar mais do que já ora, em louvar mais do que louva, em jejuar mais do que jejua, em buscar-te em oração pela madrugada, como já busca, em subir monte mais do que já sobe, em ganhar almas mais do que já ganha, em resgatar alma mais do que já resgata, em libertar almas mais do que liberta, em discipular almas mais do que discipula, em se unir com os irmãos mais do que se unem. Poucas pessoas têm avançado em meditar na Bíblia mais do que já meditam, em pregar o Evangelho mais do que já pregam, em fazer áudios mais do que já fazem, em fazer vídeos mais do que já fazem, em servir o reino de Deus mais do que já reina. São pouquíssimas pessoas que avançam. Em consequência disso, são pouquíssimas pessoas que galgam obter mais sonhos do que já têm, mais visões do que já obtêm. São pouquíssimas pessoas que avançam em ouvir a sua voz mais do que já ouvem, de ver a sua manifestação audível mais do que já vê, de ter a sua manifestação visível mais do que já tem, de avançar no conhecimento de Deus mais do que já conhecem. São pouquíssimas pessoas que conseguem ir além do que já tem contigo. Eu, Ricardo Luiz, vinha me constrangendo todos os dias, recebendo de ti, meu Deus, o que recebo. Porque o homem encetado pelo inimigo, encetado pela serpente, tem a tendência de ser cético. Quantas vezes eu vi, todo dia, todo sonho. Está sempre tendo sonho, visão ou revelação. Está sempre tendo instrução. Isso é constrangedor. Os céticos, no seu ceticismo, nos constrange, nos inibe. Mas Deus, eu não posso me calar. Porque se eu me calar, até as pedras clamarão. Até as pedras falarão. E eu não quero que o Senhor use as pedras. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero ter a honra de ser usado por ti. Eu quero ter a honra de ser teu profeta. Eu quero ter a honra de ser seu sacerdote. Eu quero ter a honra de ser seu levita. Eu quero ter a honra de ser seu pregador. Eu quero ter a honra de ser seu mensageiro. Eu quero ter a honra de ser seu dispenseiro. Eu quero ter a honra de ser teu atalaia. Eu quero ter a honra de ser teu arauto. Eu quero ter a honra de ser teu servo. Eu quero ter a honra de ser teu pregador. Eu quero ter a honra de ser teu amigo.
Eu quero ter a honra de ser tua noiva. Eu quero ter a honra de ser teu filho. Do que adianta o Senhor usar uma mula e não poder salvá-la? De que adianta o Senhor usar as pedras e não poder habitar nelas? Em mim, tu podes salvar e habitar em mim eternamente. E tudo que eu quero é salvar não as pedras, mas o homem a qual tu criou como coroa da tua criação e que ficaram destituídos da glória por causa dessa serpente, mas agora o Senhor quer salvar como coroa da tua glória, coroa da tua honra. A humanidade continua sendo coroa da sua criação, mas segundo a tua palavra em Provérbios, agora a coroa da sua criação está destituída da sua glória. E o Senhor quer salvá-las, já não mais como coroa da sua criação, mas como coroa da sua honra, coroa da sua glória, coroa do seu amor. Então eu quero fazer com que todos os povos te honrem, te glorifiquem, te amem, te adorem, para serem coroados com essa coroa da salvação, por aqueles que te honram, te louvam, te adoram, te glorificam, pela beleza da tua santidade, pela beleza do teu amor, pela beleza da tua perfeição, pela beleza da tua onipotência, pela beleza da tua onisciência, pela beleza da tua onipresença, pela beleza da tua longanimidade, pela beleza da tua amabilidade, pela beleza da tua existência em nossas vidas, em função da beleza do teu chamado por nós. Então Deus tem me honrado, porque mesmo diante de toda a adversidade que tenho, gente, cada um tem as suas. Deus compreende bem a tua adversidade clínica médica, o quanto o inimigo, essa serpente venenosa, quer te prostrar na cama, te afundar em tristeza, em descontentamento, em dor, em frustração. O quanto essa serpente trabalha com seu veneno sutil e ardil para te deixar desgostoso, desgastado, cansado dessa vida, mas ao mesmo tempo te fazer cansar de orar, de louvar, de adorar, de meditar na sua palavra que limpa, que fortalece, que te coloca para o alto, que te levanta. Essa serpente venenosa quer te fazer parar, quer te fazer recuar, quer te causar com o seu veneno um desânimo tal que você não tenha compreensão da necessidade de passar por todo esse processo de crucificação por tu ser Cristo na terra, por tu ser continuidade de Jesus no corpo de Cristo. O inimigo não quer que você compreenda o valor da provação. O inimigo não quer que você compreenda o valor de você passar pelo que passa na área clínica médica, ou na área advocatícia judicial, ou na área conjugal, ou na área conflitante.
Conta os conflitos com os homens. Os homens compram e não te pagam. Os homens te apunhalam pelas costas, te flagelam as costas. Falam mal de você. Comeu da tua comida, da tua bebida e te virou as costas. Frequentava a tua casa e falava mal de você para outrem. Os homens te invejaram, te flagelaram as costas. Os homens te traíram. Quando eu digo homem, eu incluo a criação, eu falo da criação, homem e mulher. A criação, a criatura, te flagela as costas como os judeus e os romanos flagelaram as costas de Jesus, com traições, com adultérios. Abusaram da tua confiança, abusaram da tua bondade, abusaram do teu amor. Isso machuca. Como machuca? Te abandonaram. Poucos se importaram com teus problemas. Poucos se importaram com a tua aflição, com a tua dor, com a tua tribulação, com teus sentimentos, com a tua amizade, com o teu companheirismo. Que flagelo nas costas. Dói tanto quanto os 50 flagelos que Jesus recebeu na costa dilacerada. E as coisas que não saem das nossas vidas? A síndrome do pânico, a depressão, que insiste em ficar. Tu ora, tu jejua, tu louva, tu pede, tu clama, tu suplica, tu insiste, tu chora, planteia, pede oração a A, B, C, D, pastores, missionários, evangelistas, mulheres de oração. Mas não sai a depressão, não sai o síndrome. Insiste em coroar a vossa cabeça com esse espinho. E se torna teu espinho na carne. Bico de papagaio, dor de coluna, dor de cabeça, enxaqueca, labirintite. Dói aqui, dói ali, dói por dentro, dói por fora. Tu ora, tu chora. Tu jejua, tu planteia. Mas isso lhe causa uma profunda dor de cabeça, uma profunda coroação de espinho no teu ser, na tua alma, no teu espírito. E a serpente aposta que isso vai te fazer recuar, frustrar, retroceder. Aposta que tu vai perder a animosidade, a alegria, a destreza de continuar jejuando, continuar madrugando com Deus, continuar orando, continuar meditando na sua palavra, continuar o adorando. E o júdice. Quanto tempo uma causa na justiça que poderia resolver a tua vida? Poderia te fazer abrir a boca e dizer: o senhor é meu advogado, advogou pela minha causa. Mas que demora, o martelo não bate, a pensão não sai, a aposentadoria não sai. A empresa que te lesou está lá, rica e imponente, você querendo essa justiça e não vem. Entram judicialmente contra ti, injustamente, e vencem.
A serpente está ali apostando que tu vai recuar, retroceder, se entristecer, desanimar. Não vai mais querer jejuar, não vai avançar no jejum, na madrugada com Deus, não vai avançar na oração pela manhã, pela tarde, pela noite, não vai avançar na meditação da palavra, no ganho de alma, resgate de alma. A serpente está ali apostando todas as fichas. E os parentes, pais, filhos, irmãos, nas drogas, no tabagismo, no alcoolismo, na prostituição, no homossexualismo, no adultério, no pecado, e você olha e não vê solução e desanima. Você ora, você chora, você pranteia, você jejua, você clama, você pede. E dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, eles ali, cada vez pior, sem Deus. E a serpente apostando, eles não terão fé de que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter, de quem Ele salva, quem Ele quer salvar, se compadece de quem Ele quer se compadecer. Ele se esquece que se tu for coluna, toda a tua casa será edificada. Se tu for pedra angular, toda a tua casa será construída. A construção da tua casa não é só pela pedra angular, mas é por todos os tijolos que fazem parte da construção e que estão juntos para a construção de uma casa. A serpente aposta que tu vai esquecer disso. Que tu vai esquecer que a palavra não só limpa, não só purifica, não só santifica, não só consagra, mas constrói salvação, constrói habitação de Deus dentro do teu lar. A serpente aposta que tu vai recuar de ler, de meditar, de orar, de buscar, de jejuar, para deixar de obter informação de Deus, que tu e tua casa será salvo, independente da circunstância adversa. Os discípulos olhavam para a família de Jesus e via, tadinhos, estão tudo perdidos. Ainda mais quando ele disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então, olhando os discípulos para a mãe de Jesus e para os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, os parentes de Jesus, dizia: coitadinhos, tem o Senhor como seu irmão carnal e vão tudo se perder, vão tudo para o inferno. Esse é o olhar que a serpente quer que todos olhem. Porém, contudo, todavia, o Senhor salva quem Ele quer salvar. Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. Ele é soberano para dar salvação a quem Ele quiser. Até um ladrão que passou 30 anos da sua vida roubando fiéis, roubando famílias de Deus, roubando mulheres, roubando crianças, roubando homens trabalhadores. Deus quis salvar o ladrão. E aí? Se é problema teu? Não, se é problema de Deus. Os discípulos achavam que a família de Jesus, pela sua maldade, tão maldade que queria matar o Senhor. Vai lá, ó, pregar lá na Judéia, lá, ó. Tu não quer se mostrar como o Senhor do mundo? Mas a Bíblia declara que eles queriam isso para que eles fossem mortos lá. Para que Jesus fosse morto lá. Então era óbvio aos olhos da carne que os discípulos achassem que eles iam perecer no inferno. Mas Deus quis salvá-los. Está lá, em Atos dos Apóstolos, todo mundo salvo. Parentela toda de Jesus, ninguém se perdeu. Da Judéia à Galiléia, de Belém a Nazaré, do sul ao norte. Mas sabe por causa de quê? Porque Jesus foi Cristo na terra. Sabe por que Deus vai salvar os teus, os meus, os nossos? Teus pais, meus pais, teus filhos, meus filhos, teus irmãos, meus irmãos, nossos familiares, tudo.
porque nós somos Cristo na terra. Eu trabalho para que você exerça teu ofício de Cristo na terra. Eu trabalho para eu exercer o ofício de Cristo na terra e aceitar meus flagelos nas costas com alegria. Aceitar minha coroação de espinho nas costas com alegria. Aceitar minha cruz pesada ser carregada até a crucificação final com alegria. Sabe por que com alegria? Porque isso resultará na salvação dos meus irmãos. Isso resultará na salvação dos meus pais. Isso resultará na salvação das minhas filhas. Isso resultará na salvação dos meus parentes, dos meus familiares, dos meus maranatas e dos seus familiares. Eu foco no resultado da minha crucificação, da minha aflição, da minha tribulação. Eu foco no resultado, enquanto a maioria, conforme a serpente quer, foca no problema, na aflição, na tribulação, na dor, na angústia, na causa financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal e conflitante. Nós somos instruídos a não focar nos problemas, porque isso nos magoa, nos entristece, nos aflige, nos assola e nos faz recuar. Foca no resultado disso tudo, que isso vai te trazer alegria, paz, gozo, contentamento e salvação de todos os nossos entes queridos. Essa serpente maldita quer causar dano em nós, como causou em Adão e Eva, e gerou a morte física e espiritual do seu primeiro filho, Caim, do seu primeiro neto, dos seus bisnetos, Tubal, Caim, dos seus ancestrais de Caim, até criar aquela geração babilônica de Babel, aquela geração confusa, mortas espiritualmente. Adão e Eva, em vez de focar na instrução de Deus diariamente, focaram no entretenimento da serpente. Você pode galgar mais do que tu já tem. Você pode ter mais do que já tem. Não se satisfaça. Olha o que a serpente falou para Adão e Eva. Não se satisfaça com o que você tem. Você pode comer melhor do que tu já come. Você pode beber melhor do que já bebe. Você pode se divertir melhor do que já se diverte. Você pode se entreter melhor do que já se enterte. Você pode conhecer mais do que já conhece. Você pode obter mais do que já tem. Não coma da maçã da serpente. Não coma dessa maçã. A palavra de Deus vai deixar bem claro em Tiago, capítulo 1, do verso 17 a 18, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Do alto vem toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda vocação. Tudo que é bom vem do alto. O que você tem hoje na sua vida é boa dádiva de Deus para que você se salve a ti e aos teus.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir sombra de variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, nos chamou pela palavra da verdade, que ora vos falo, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Registra isso no teu coração, Tiago 1, verso 17 e 18. Tudo que se sucede hoje na tua vida é projeto de Deus, é projeção de Deus, para que você seja como primícias das suas criaturas. Em outras palavras, para que você seja como Jesus Cristo, aos olhos do Pai das luzes. Você deve ler esse versículo várias vezes, para que não exista dúvida. O diabo trabalha com dúvida, a serpente trabalha com dúvida, enquanto Deus trabalha com fé. Para que não haja dúvida quanto ao cuidado que o Pai tem por nós, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de adversidades. Você precisa compreender que é impossível esperar que haja outra fonte de bênção que não seja a que vem do alto. E essa que vem do alto vem com o objetivo de criar da tua circunstância adversa o requisito necessário para provar a tua fé, a tua perseverança, a tua maturidade cristã e a tua assinatura de que tu aceita ser filho de Deus. Que tu aceita ser Cristo na terra. Flagelado pelas costas, coroado de espinho, com a cruz pesada a ser carregado. Que tu aceita ser esmagado, moído, prensado, castigado para a salvação da humanidade perdida e fabricação de unção que te faz rei e sacerdote, que te faz profeta e filho de Deus, azeite que te faz ser altar do Espírito Santo, o fogo consumidor e abrasador do Senhor dentro de si, que te faz ter o óleo fixador do bom perfume de Jesus, do bom perfume de Cristo na tua vida, deixando rastro dele aonde quer que tu passe, e todos sintam o aroma suave da sua presença por meio da tua vida. Todos precisam compreender que essa serpente quer que você tenha outro entendimento. Mas eu te digo, por mais que busquemos outro meio de realização pessoal, de conquistas terrenas, que Deus condena em 1 Coríntios 15, 19, mas que é possível até o Senhor, por um motivo qualquer, conceder, por mais que você, meio pessoal, para a realização dessas conquistas, nenhuma substituirá a presença do Senhor em nossa vida. Você pode galgar sucesso de ter a casa dos seus sonhos aqui nessa terra, o carro dos seus sonhos aqui nessa terra, a moto dos seus sonhos aqui nessa terra, os negócios dos teus sonhos aqui nessa terra, o emprego dos teus sonhos aqui nessa terra, as fazendas, sítios, pomares, ranchos, casas de praia e de campo aqui nessa terra.
mas nenhuma delas vai substituir o valor da presença do Senhor em nossas vidas. Nenhuma delas vai satisfazer a nossa carne mais do que o Senhor pode nos satisfazer. Sendo íntimo de nós como hoje, eu sou íntimo dele. Quando vocês se aventuram em tentar conquistar algo correndo por fora, tudo que vocês podem esperar, na maioria das vezes, é desgastes e frustração, pois sem Jesus nada conseguirás fazer. Pois Deus nos provê apenas aquilo que Ele julga necessário para se salvarmos. Deus nos provê no mundo espiritual e no mundo secular somente aquilo que Ele julga ser necessário para que a gente não se perca. Tanto é verdade que Tiago refere-se a dons e dádivas que provêm do alto, para que te ajude a compreender essa verdade central absoluta que vos falo. Então, você precisa desenvolver a alegria, a satisfação de usar os dons, as dádivas, as vocações que Deus te proveu, para que, sendo ela exercida de forma eficaz, te faça compreender quão maravilhoso é estar íntimo com Deus no uso dos dons, das dádivas, das vocações que Deus lhe concedeu. Então você conseguirá valorizar extremamente esses dons, essas dádivas, essas vocações mais do que qualquer conquista terrena, e não ficarás frustrado, nem triste, nem abatido. O que te faz ficar triste, abatido, amargurado, dolorido, prostrado, é a tua frustração de não conseguir suas conquistas terrenas, seja lá qual for, bens financeiros, bens próprios, ou até mesmo uma relação perfeita com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Isso só não vem porque a serpente te contaminou em valorizar mais o que está na terra do que está no céu e do que vem do céu. Eu quero te lembrar que o amor ágape de Deus sempre trabalha, sejamos abençoados, para que sejamos salvos. O zelo faz parte do caráter de Deus. Logo, não voltaria atrás em qualquer decisão tomada. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é que sabe que pensamento tem a nosso respeito. E Ele faz uso disso para nos salvar. Não só a mim, não só a você, mas a todos os nossos familiares, ainda que nossos olhos não enxerguem salvação neles. Como os discípulos não enxergaram salvação nos irmãos de Jesus, nas irmãs de Jesus, na família de Jesus. Fomos gerados para o louvor do nome de Deus. Ele mesmo cuidou para que isso acontecesse. Tudo por que passamos tem como finalidade a glorificação do Senhor. Vencer barreiras, vencer adversidades, vencer crises financeiras, vencer crises clínicas médicas, vencer crises judiciais, vencer crises conjugais, vencer crises depressivas, vencer crises de síndromes, vencer crises familiares, é te fazer vencedor juntamente com todos os teus, os meus, os nossos, no reino eterno do seu amor. Só entra lá os vencedores.
Devemos nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus, para que compreendamos de que maneira Deus trabalha por seus filhos. Devemos estudar a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento de Deus, afastar de nós as dúvidas, cuja qual a serpente trabalha, e começar a trabalhar com a fé, a qual Deus nos concede. Existe o dom da fé. Busque o dom da fé para que você possa trabalhar com a fé. Caso contrário, o diabo vai lançar setas e dardos inflamáveis de dúvida, porque ele trabalha com a dúvida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem vos fala? Ricardo Luiz, 2197-115-1908. Aguardo a sua ligação, meu irmão.